meus amigos, minhas amigas. Eu sou o Paulo Renato. Estou participando mais uma vez da leitura do Evangelho com a Gisele e a Beatriz, que farão a leitura e a interpretação logo após a prece inicial. Convido a todos, nesse momento, para uma conexão com a espiritualidade maior, que possamos estreitar os laços com as boas vibrações emanadas pelos nossos mentores espirituais, pelo grande Mestre Jesus Cristo, e rogamos a Ele e a todos os irmãos do bem que nos amparem, que nos auxiliem e que possam iluminar a nossa mente para caminharmos um pouquinho mais na senda do aprendizado. Que aproveitemos essas palavras do Evangelho para que usemos no nosso dia a dia, reforçando a nossa caminhada em segurança com a fé no nosso Mestre Jesus. Muito obrigado e retornarei no final fazendo a prece de encerramento. Olá, a nossa leitura de hoje do Evangelho no Lar é do capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Caracteres do verdadeiro profeta, Erasto, Paris, 1862. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque nesses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda. E o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode conhecê-los, e eis aqui os seus sinais. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que ele só confia missões importantes aos que sabe que são capazes de cumpri-las. Porque as grandes missões são pesados fardos, que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Como em todas as coisas, também nisto, o mestre deve saber mais que o aluno. Para fazer avançar a humanidade, moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados, que fizeram suas provas em outras existências, os que se encarnam para estas missões, pois se nada forem superiores ao meio que devem agir, nada poderão fazer. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve propor que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta outra consequência: se ele estiver, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga, ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe, que não sabe querer imitar o seu modelo. Outra consideração a fazer
é a de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. Realizam aquilo para que foram chamados, graças ao poder de seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige à sua revelia, e sem que o tivessem premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos, orgulhosos e cheios de si. Falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Já se viram desses impostores apresentarem-se como apóstolos do Cristo, outros como o próprio Cristo, e, para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas bastante crédulas para aceitarem as suas imposturas. Uma observação bem simples, entretanto, bastaria para abrir os olhos aos mais cegos. Se o Cristo reencarnasse na Terra, o faria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admita, o que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, da mesma maneira que, se tirarmos a Deus um dos seus atributos, já não teremos Deus, se tirarmos uma só virtude do Cristo, não mais o teremos. Esses que se apresentam como Cristo revelam todas as virtudes? Eis a questão. Observai-os, sondai-lhes os pensamentos e os atos, e verificareis que lhes faltam, sobretudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, enquanto lhes sobram as que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Nota ainda que, neste momento, existem em diversos países muitos pretensos cristos, como há também numerosos e pretensos Elias, supostos São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Podeis estar certos de que são exploradores da credulidade, que acham cômodo viver às expensas daqueles que lhes dão ouvidos. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os espera. Olá, eu sou a Beatriz e agora nós faremos a nossa reflexão e alguns comentários sobre essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Em primeiro lugar, vamos fazer uma breve reflexão sobre 3 perguntas que eu quis usar para a gente avaliar a nossa conduta. Em primeiro lugar, devemos nos questionar: estamos mantendo a guarda? Cada um de nós está mantendo a guarda? Lembra? Vigiai e orai. Segundo, estamos mantendo a guarda e somos honestos conosco mesmo?
Logo vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Para que essa reflexão? E a última, temos olhos de ver para com esses falsos profetas? Estão aí 3 questionamentos que eu me pergunto. Existem esses falsos profetas. São pessoas desonestas, que na realidade não se amam, porque quando a pessoa não faz o bem, ela deixa de se amar. Lembra que Deus, né, nos coloca que devemos amar a si próprio, né, como o nosso irmão. Então, quem não se ama, como é que vai amar o próximo? Como é que vai cuidar do próximo? Como é que vai ter empatia pelo próximo? Como é que vai ser benevolente para com o próximo? Então, esses falsos profetas que estão por aí em qualquer esquina, eles estão para nos atentar de quanto nós temos fé e quanto nós acreditamos em nós, na nossa fé, no nosso Deus. Lembrando que é o Deus que habita em nós. E que Ele, a partir do momento que habita em nós, nós não estamos sozinhos. Só que depende de nós e do nosso livre-arbítrio para acreditar ou não nessas pessoas. Depois de pensar e refletir sobre essas questões que eu fiz aí, né, que eu coloquei, aí então podemos avaliar e perceber quem são esses falsos profetas, mesmo porque o verdadeiro profeta, o maior de todos os tempos, está em cada um de nós. E como o próprio texto nos traz, aquele que é o enviado de Deus para representá-lo será humilde. Isso em primeiro lugar. Será honesto e íntegro, além de inteligente, modesto e caridoso. Sua empatia terá importância mais que a sua própria natureza. Então, através dessas colocações e questionamentos, nós devemos perceber que existem, sim, muitos falsos profetas. Essas são já algumas características deles. Então, basta termos olhos para ver, termos ouvido para ouvir. É para qualquer pessoa? Não. Talvez seja a parte mais triste, não os falsos profetas, e sim aqueles que insistem em aceitá-los, acompanhá-los e valorizá-los. Desconfiai, pois, com certeza a justiça divina os espera. Podem estar certos. Nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio, que o que nós fazemos aqui, né, a lei da ação, da reação, do plantar e colher, a gente sabe que a gente vai ter o retorno. É questão de tempo. Não que a gente queira que o outro tenha o troco, que o outro leve, né, seja, como que eu falo, que tem um castigo. Não, não é isso. Porque nós temos o livre-arbítrio. A gente pode ter errado, mas passado algum tempo a gente tem oportunidades, né? Deus nos dá muitas oportunidades de nos redimirmos, certo? Porém, tem uns que não, que essa vida aqui é uma vida de passagem, do jeito que veio, vai. Só que esses que levam a vida aproveitando da honestidade dos outros, do amor, querendo trazer recursos próprios, querer aproveitar tudo, ser egoísta, né?
O que ele vai levar? A gente já sabe, nós sabemos disso. Deus está nos dando as oportunidades. E as oportunidades são iguais para todos. Basta a gente saber interpretar, usá-las, confiar e ter fé. Então, mais uma vez eu digo, depende de nós aceitarmos e acreditar nesses falsos profetas. Que assim seja. Chegamos ao final de mais uma leitura e interpretação e só podemos agradecer ao Mestre Jesus por toda a oportunidade que nos é dada e que possamos, durante o resto da semana, levar as palavras do Evangelho conosco, a fim de podermos melhorar a nossa conduta, melhorar o nosso dia a dia e, principalmente, melhorar o nosso relacionamento com os próximos, ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa casa, que possamos ser portadores de alegria, que possamos ser portadores de boas palavras, um verdadeiro sentimento de ajuda, de carinho, de perdão. Roguemos ao Mestre Jesus que nos dê força para tirarmos da nossa vida o orgulho, a arrogância, chagas que carregamos há milênios e que aos poucos, muito lentamente, temos a oportunidade de trabalhar passo a passo, para que não somente nessa existência que estamos vivendo, mas preparando o terreno também para as próximas reencarnações. Pedimos ao Mestre Jesus que nos traga a consciência que a nossa jornada é longa, mas que estamos construindo a passinhos bem curtos um mundo melhor e um mundo melhor que está por vir. Que a paz do Mestre esteja com todos e em todos os corações. E sempre lembrando, sejamos portadores do bem, da alegria e da sinceridade. Muito obrigado.